Eu sei da importância da gente entrar nessa linha de desenvolvimento. Eu já trabalho com treinamentos, com palestras há 16 anos. E eu fundei uma instituição de ensino há 14 anos. Então eu sei da importância da gente ser realmente um filtro daquela informação que chega a cada um de nós. Essa informação que chega, ela não é conhecimento. E o fato das pessoas hoje estarem vivendo, nesse momento principalmente, eu falo que é a era abundante de informações. A gente está vivendo uma era abundante de informações. Você hoje, se você der um Google ou se você for no YouTube, você encontra conteúdos de todas as áreas que você pesquisar. Por exemplo, a gente está aqui, você está no YouTube provavelmente assistindo essas aulas. Eu sei que a informação em excesso, ela pode te paralisar também. Porque quando você enxerga várias possibilidades, vários caminhos, automaticamente você não toma uma decisão. Eu sei também a importância da gente ter um mentor na nossa jornada. Eu, por muitas vezes, eu fiz sozinho. Por muitas vezes eu fui atrás do conhecimento e apliquei esse conhecimento somente fundamentado pelas minhas leituras. Eu lia, chegava o convite, eu aceitava e assim eu fiz por muitos anos. Até que um dia eu tomei uma decisão que eu iria me aprofundar na busca de conhecimento de qualidade e profundo. Então eu fui buscar mentores. Estudei com os principais mentores de oratória do Brasil, estudei com os principais mentores de comportamentos também do Brasil. Eu tenho uma formação como treinador comportamental, essa formação no Brasil ela existe, e depois eu fui para os Estados Unidos estudar com Tony Robbins, onde eu queria entender realmente como funciona o comportamento humano, e foi lá que Tony Robbins falou uma coisa que me chamou muita atenção, que para você chegar a um nível de sucesso satisfatório, você precisa desenvolver comunicação. E aí eu entendi realmente que a grande maioria das pessoas, elas estão vivendo aqui numa dimensão horizontal. Eu quero que você entenda que essa dimensão horizontal, ela basicamente ela é tudo que você aprendeu até hoje. Então isso significa o quê? Que todas as informações que chegaram até você hoje, elas foram transformadas em algum tipo de conhecimento e você por isso tem os resultados que você tem. Se eles são satisfatórios ou não, isso é um outro ponto. Mas é importante que ao longo da vida você foi aprendendo coisas, aprendendo vendo, aprendendo ouvindo, aprendendo sentindo, você foi aprendendo. E quando você tem uma visão de futuro, lembra, a gente falou sobre isso, eu tenho uma meta, eu pego todo esse conhecimento e eu faço uma análise se eu realmente sou capaz de chegar a atingir essa meta e esse objetivo. E eu tenho essa bagagem de quase 20 anos de conhecimento numa área que é tão nichada, tão específica, e eu tenho certeza que eu consigo te entregar uma mensagem, te entregar uma informação e fazer com que ela se torne conhecimento. É muito importante isso. A partir de agora, eu espero que você seja um filtro de informações de valor, informações relevantes. Porque transformar uma informação em conhecimento é muito difícil. Porque se ela vem de todas as partes e ela está abundante, como que eu consigo filtrar realmente aquilo que me serve? Eu não sei se você sabe, mas o nosso país é o segundo país onde as pessoas elas mais acessam as redes sociais. E aí eu te faço uma pergunta. Se nós somos o segundo país que mais acessa as redes sociais, será que as pessoas estão buscando conhecimento de verdade? Será que elas estão se alimentando de informações para transformar essas informações em conhecimento? Ou será que elas estão somente buscando se divertir nas redes sociais? Essa é uma pergunta que eu te faço. Você usa as suas redes sociais para aprender ou para se divertir? Porque você só pode fazer essas duas coisas numa rede social. E a forma que você toma a decisão de utilizar suas redes sociais, isso vai estar diretamente ligado aos resultados que você tem. Então, todo conhecimento que você tem, de certa forma, ele vai fazer com que você tenha um nível de resultado, e se você não está atingindo a meta, se você não está atingindo esse objetivo que você tem, é porque tudo aquilo que você aprendeu, ele não foi o suficiente para trazer você para cá, para atingir esse objetivo. E aqui nós estamos falando, por exemplo, de crenças. Crenças que é aquilo que eu acredito como uma verdade absoluta. Talvez você acredite que você não consegue falar em público. Talvez você sofreu lá na sua infância
alguma situação que te causou bloqueios, que deixou você hoje com essa sensação de insegurança, com essa dúvida se você realmente é bom o suficiente para entregar uma mensagem para alguém ou ajudar alguém com o seu trabalho. Você talvez hoje, com essas crenças que foram programadas, e nós somos seres programados, nós vivemos num mundo onde a percepção do nosso mundo não é a percepção da realidade do que acontece por aí. É uma percepção da verdade que acontece no mundo que acreditamos, ao qual estamos inseridos em cima de tudo aquilo que nós aprendemos. Tem coisas que a gente não conhece. Tem coisas que nós ouvimos falar que nós duvidamos. E isso é muito importante você entender, porque ninguém é dono da verdade. Ninguém detém todo o conhecimento. Então, você conhecer as informações que chegaram até você, até hoje, são fundamentais para que você entenda como você vai construir o caminho para o seu grande objetivo. E o seu grande objetivo pode ser: Lucivaldo, eu quero simplesmente superar o medo de falar em público. Eu quero minimizar essa vergonha. Então, entender quais são as crenças é fundamental e nós vamos falar sobre isso ainda nessa aula. Entenda que quem vive na dimensão horizontal, passado e futuro, essas pessoas elas vão se alimentando de informações, pequenos conteúdos rasos. Porque na internet você tem de tudo, mas você não tem de tudo profundo. Para você buscar algo profundo, você tem que mergulhar realmente numa jornada em hiperfoco, buscando informações a respeito somente daquela área. Aí sim, você começa a fazer um jogo que eu gosto, que é você entrar numa dimensão vertical. O que significa uma dimensão vertical? Imagine que uma pessoa que busca um pouco de informação de cada área, essa pessoa, ela, para mim, é como se ela fosse um generalista. Quando você vai ao hospital, você é atendido por quem? Por um médico clínico geral. Significa o quê? Ele conhece um pouco de cada área. Ele não vai resolver de forma profunda o problema que você tem. Mas ele pode ali te dar um medicamento que vai minimizar aquele sofrimento que você tem naquele momento. Se for algo simples de resolver, ele resolve ali mesmo. Se for algo onde precisa de um especialista, alguém que entrou numa dimensão vertical, se aprofundou no conhecimento, aí você será encaminhado para esse especialista. Então, na dimensão horizontal, você está tratando com um generalista. Aquela pessoa que fala um pouquinho de cada coisa. Provavelmente você tem muitas pessoas assim na sua vida. Você vai falar de futebol, a pessoa, ela fala bem de futebol. Você vai falar da novela, ela fala bem da novela. Você vai falar das redes sociais, ela fala bem das redes sociais. Você vai falar de política, ela fala bem de política. Mas quando você tem que aprofundar numa área, ela não domina. Se eu tiver que falar da área médica com ela, ela não vai dominar. Se eu tiver que falar do direito, ela não vai dominar. Se eu tiver que aprofundar em filosofia, ela não vai dominar. Por quê? Porque ela não entrou numa dimensão vertical. Então ela não sabe a fundo. Então quando você vem para cá, qual é a primeira decisão que você tomou? Eu quero um pouco dessa informação. Eu quero um pouco desse conhecimento. Se você se interessou por essa área e realmente você quiser eliminar o medo da sua vida, o medo de falar em público, se você falar o seguinte: eu entendi, Lucivaldo, que eu sofro por falar em público, eu tenho esse medo, eu tenho essa insegurança, eu entendi a parte dos respondentes emocionais, eu entendi como é que funciona o mecanismo quando a gente está ali sendo exposto, quando a gente está fazendo uma apresentação. E talvez o pensamento que vem através das informações que você recebeu até hoje, que vem do seu passado, de todo o conhecimento que você teve ou da programação mental que você teve, que te coloca dentro de um condicionamento mental, que você acredita que não é capaz, que você acredita que vai falhar, que você acredita que tem pessoas melhores. Talvez tudo isso que você se alimentou até hoje de informação faz com que você
procrastine, faz com que você não enfrente esse medo, faz com que você não saia da zona de conforto. Porque sair da zona de conforto e entrar na zona do medo vai causar dor. Você sabe disso, eu já te falei sobre isso. Porque imagina a seguinte situação, eu estou acima do peso. E aí no final do ano, na virada do ano, eu tomo a decisão que eu vou perder peso. Para perder peso, eu vou ter que passar por um processo de dor, não vou? Então, por exemplo, eu vou ter que ir para a academia treinar, eu vou ter que mudar minha alimentação. Isso é dor, isso não é prazer. Então eu vou ter que entrar num processo de dor. E aí quando eu começo a repetir esse processo de dor todos os dias, perceba que a grande maioria das pessoas, elas desistem. Então se você veio para cá e você se alimentou de um pouco de informação, o tempo que você está comigo aqui, se doando a estar aqui, é dor, isso não é prazer. Você poderia estar fazendo outra coisa, assistindo uma série de Netflix, por exemplo. Você poderia estar brincando com o filho, brincando com filha, estando com a sua esposa, com o seu esposo. Você poderia estar jogando uma partida de futebol. Você poderia estar nas redes sociais. Não, você tomou a decisão de estar aqui comigo. Então, se a gente fizer essa comparação, isso é dor. Treinar todos os dias levantando peso é dor. No outro dia, você não aguenta de dor. Aí a sua mente vai começar a conversar com você. Será que vale a pena você passar por esse processo todo? Será que vale a pena ficar sofrendo por isso? Será que vale a pena você mudar toda aquela sua alimentação, parar de comer aquelas coisas gostosas? Será que vale a pena? E aí ela fica sempre querendo fazer com que você vá para onde? Para a zona de conforto. É como as pessoas que gostam de você. Quando as pessoas veem você sofrendo, por exemplo, saindo da sua casa para ir estudar, saindo da sua casa para ir fazer alguma coisa que requer esforço. Por exemplo, você ir buscar uma nova formação, mudar de emprego, tudo isso é dor. A pessoa que te ama, ela fala o seguinte, vai não, fica em casa. Porque a pessoa, ela te ama, ela gosta de você. Então, todas as vezes que você entra num processo de se aprofundar em alguma coisa, automaticamente você vai passar por um processo de dor, de desafios. E aí você entrou aqui comigo na semana do Falando em Público Sem Medo. Você gostou disso. Aí você fala o seguinte, Sivaldo, eu quero mais informações a respeito desse assunto. Eu quero buscar mais conhecimento. Quando você toma essa decisão, você vai aumentando esse leque. Você vai aumentando esse leque. Você vai aumentando a possibilidade de ser uma pessoa com mais conhecimento a respeito daquela área. Quando você aumenta a possibilidade de ter mais conhecimento sobre uma área, você está se aprofundando naquela área e você está se tornando ali especialista em alguma coisa. Quando você se torna especialista em alguma coisa, chegou a hora de você agregar na vida de outras pessoas, ajudar as pessoas com esse conhecimento que você passa a ter. Basicamente é isso que acontece conosco. Nós temos todo o nosso conhecimento e aí você para analisar, não importa a idade que você está hoje, você para analisar a sua vida, você percebe que ao longo da sua vida, de hoje para trás, você aprendeu alguma coisa. Só que você tem sonhos, desejos e metas. Quando você olha para o seu sonho, desejos e metas, você fala, será que eu sou capaz disso? Será que eu vou dar conta disso? Isso dentro do condicionamento mental que você tem, de tudo que você aprendeu, das suas crenças. E aí você fica em dúvida se você vai dar conta. Quando você vem para cá, você vai aprender técnicas que vão fazer você mudar essa forma de pensar. E aí eu venho para cá e bagunço toda a sua estrutura, trazendo para você que a informação gera um pensamento. Esse pensamento gera uma emoção que faz você tomar uma decisão que pode ser, eu não vou fazer nada. Isso é uma decisão. Ou, quando eu tomo uma decisão, quando eu entro em ação, eu tenho um nível de resultado. E aí você percebe o seguinte, você tem o resultado que você merece. É exatamente o resultado que você tem hoje, é o resultado que você merece. Se você toma a decisão que você quer sair desses resultados, desses indicadores que você tem, eu quero superar o medo de falar em público, Lucivaldo. Eu estou te falando, estou aqui para te ajudar. Estou aqui para mostrar para você que eu era essa pessoa que tinha medo de falar em público. Tímido, inseguro, as pernas tremiam, a boca seca, uma insegurança. Quando eu decidi enfrentar esses medos e
entrar numa dimensão vertical, sabe o que aconteceu? Eu estourei no meu mercado. Foi isso que aconteceu. Eu passei a recusar propostas. Eu passei a ter a minha própria instituição de ensino. Eu comecei a palestrar em países que eu jamais imaginava ir. Por exemplo, Barcelona 2 vezes. Jamais passou pela minha cabeça palestrar naquele país. Então, assim, quando você ultrapassa a barreira da sua zona de conforto e você decide realmente entrar numa dimensão vertical e buscar aprender, aí, meu amigo, minha amiga, ninguém te segura. Estou aqui para agradecer ao professor Lucivaldo. Aqui aprendi muitas técnicas que vou levar para o meu dia a dia. Um curso de muito conhecimento e valores. Aprendi muitas técnicas. Eu fiz um curso aqui pelo Instituto Simas de Oratória e assim, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Recomendo a todos vocês que pretendem ter uma evolução com o contato ao público, tanto profissional quanto pela vida, né? É muito gratificante e você aprende mesmo.